você. Estamos começando o Politeia neste domingo para a gente debater aí os fatos políticos que marcaram esta semana. É pura política a partir de agora aqui na Fonte TV, aqui em Goiânia, na região metropolitana, canal 5, na TV aberta na NET. Nós estamos no canal 17 e lá em Anápolis estamos no canal 4. Então, acompanha a gente, você tem todas as opções, inclusive na internet. De repente vai dar uma saidinha, acompanha a gente aí, né, pela rede mundial de computadores, www.redefonte.com é o nosso endereço eletrônico. Lá você clica em Fonte TV, vai continuar nos acompanhando por aqui. E, como sempre, estou aqui com Marcelo Heleno, que é o jornalista convidado aqui da Rede Fonte de Comunicação. Boa noite, Marcelo. Vamos embora para a discussão política, porque tem muita coisa nessa noite aí para a gente falar. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Vanderlan, Alberto. Boa noite a você que está em casa. E eu faço um convite, especialmente para você que está em casa, para que acompanhe todos os nossos momentos de debate, discussão, de forma tranquila, serena. Principalmente nas redes sociais está instalada uma verdadeira batalha. É preciso dizer que nós estamos entrando num processo que é eleitoral. Isso significa que nós vamos escolher os representantes, os nossos representantes, aqueles que podem fazer algo mais por nós, usando o poder público, e que essa discussão tem que ser travada em alto nível. Isso significa que aquele que eu defendo não é santo e não necessariamente que o adversário é o diabo que se pinta por aí. E essas discussões não levam absolutamente a nenhum crescimento, seja do Estado, do município ou do país. Serenidade, acima de tudo, serenidade, por favor. Também aqui com a gente no Politeia, o professor Alberto Castro, que toda noite está aqui conosco no domingo para dar aquela pitadinha de pimenta, né, na nossa discussão. Boa noite, professor. Boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo Heleno. Boa noite, Vanderlan Cardoso, pré-candidato. Boa noite, meu amigo e minha amiga. E boa noite, compadre, comadre. Que bom que a gente está junto de novo para um bate-papo aqui no Politeia, na Pura Política, tá? Que bom mesmo. Dá um dedinho de prosa de política para a gente. O debate vai ser muito, mas muito interessante e esclarecedor para você e para todos que estão com a gente nessa noite. Pois é, esta semana nós tivemos aí alguns partidos já colocando apoio a alguns nomes, né? Definindo alguns nomes, aqueles que provavelmente serão referendados, né? Serão aí homologados até o dia 5 de julho lá no TRE, nos TREs e no TSE também, né? Nós tivemos o PSDB que colocou seu nome em nível nacional, né, com a Aécio. Tivemos também o PSTU, o PSB, né, agora aqui em Goiás também, colocando um nome já definindo, né, quem é que eles querem dar apoio a partir de julho, quando eles serão candidatos. Por enquanto, continuam pré-candidatos e nós vamos fazer, a partir de agora, uma nova rodada, né, de entrevistas com esse pessoal, porque o cenário político é outro. O cenário político já é, da semana passada para cá, é uma situação bem diferente, né? E nós estamos recebendo hoje aqui o pré-candidato Vanderlan Cardoso, que é do PSB. Foi esse final de semana aí apoiado, né, pelo presidente da sigla e também é pré-candidato à presidência da República, né? Eduardo Campos esteve aqui em Goiás para poder falar que apoia o nome do senhor por aqui, né? É uma nova situação, um novo tempo aqui na política em Goiás a partir de agora. Até o dia 30 tem que haver decisão com relação aos nomes e o senhor sai aí à frente como o primeiro, né, a receber esse apoio oficial do nacional, né? Isso significa alguma coisa? O que o senhor vê, né, nessa posição aí da nacional para aqui com o estado de Goiás? Bem, boa noite, Luzeni. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Alberto, professor Alberto. É uma honra estar aqui com vocês. Boa noite, você de casa. Aos companheiros que estão aqui conosco, professor Alcides, da Unifam, boa noite, ao Hermes, ex-prefeito de Goiatuba, também um bispo Tony, pré-candidato a deputado estadual, que está aqui conosco, nos acompanhando, o vereador Cláudio da Unifam, também presente. Bem, aqueles que, né, falavam que a nossa pré-candidatura não ia até as convenções, eu acho que está aí mostrando que há um novo momento no estado de Goiás e existem pessoas decididas, né? Há um ano que a gente vem já fazendo um trabalho, andando todo o estado de Goiás, já apresentando aí o diagnóstico do estado, um plano de metas, alguns chamam de plano de governo.
E com esse compromisso que foi feito quando Eduardo Campos me convidou para vir para o partido, para o PSB. Já trabalhar uma pré-candidatura para viabilizar uma candidatura ao governo do estado de Goiás. E ontem nós fizemos a nossa convenção já, e que foi aprovado o meu nome, o nome também do procurador federal Aguimar Jesuíno para o Senado, ficando em aberto a vice que vai ser definida e as coligações até o dia 30 desse mês. A gente sabe que política é muito volátil, né? Que tudo muda de uma hora para outra. Hoje o senhor é pré-candidato, amanhã já é uma outra pessoa. E a gente sabe que os apoios também, eles mudam. Um dia um partido está apoiando, no outro dia, de repente, pode, né, mudar de lado. Isso é uma certeza? É o que o senhor quer mesmo aqui para o estado de Goiás, para o senhor, para a vida pessoal também? Luzenir, eu já estou há muito tempo trabalhando e para quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa decidida. Não vim para a política para brincar de fazer política, nem colocar meu nome como pré-candidato para negociar com ninguém, nem vice, nem senatória. Muitos políticos estão desacreditados devido a esses fatos, né? De fazer uma firula danada e depois retirar seus nomes e fazer as negociações que a gente tem visto aí ao longo dos anos. Aí nós provamos e mostramos que nossa candidatura é para valer. A última vez que eu estive aqui, eu disse, ó, nós temos 3 partidos que nós já consideramos o básico para ir para uma eleição. O que vier aí, nós estamos conversando, com certeza vai vir aí, quem sabe, mais 2 partidos conosco, melhorando aí essa coligação de mais partidos conosco, né? Então, é definitivo, não tem essa questão de ficar aí ainda esperando que vai haver alguma mudança. Por nossa parte, não. Os outros estão aí, os outros pré-candidatos estão aí trabalhando e ainda nas discussões quem vai ser candidato, né? Havia uma discussão, uma possibilidade, inclusive, que nos bastidores falou-se muito, né, nos últimos dias. Deixa eu te ajudar aí, Luzenir, que essa pergunta eu já fiz para o Vanderlan na sexta na rádio. Agora, depois de realizar a convenção, né, Vanderlan, diminuiu o índice de boatos sobre a vice que o senhor ocuparia? Marcelo, eu já estava até acostumado com essa questão de serviço. Tem 1 ano que eu coloquei meu nome, estou trabalhando. O senhor mesmo já estava se convencendo disso? Eu estou trabalhando nessa pré-candidatura e a gente andando pelo estado aí, um dia eu sou vice de um, outro dia eu sou vice de outro, né? E tem, às vezes, como você disse aí, às vezes até eu ficava em dúvida, mas será que tem alguma coisa nesse sentido e eu não estou sabendo, né? Será que eu estou tão importante assim? Vamos explicar mas não aqui. foi. Vamos explicar, porque tem algumas pessoas que de repente não acompanharam, né, durante a semana. Havia uma discussão que o senhor estaria junto com o PMDB. Não, assim, né? como no passado já teve, que o Vanderlan não seria candidato, seria visto Marconi. E nos últimos dias o pessoal do PMDB chegou a soltar, não, tá tudo certo, o Vanderlan não é candidato, mas vai ser vice do Íris. Exatamente. E aí tudo muda de repente, né, com a vinda do Eduardo aqui. Mas não mudou nada, Daniel. Esses boatos aqui continuam. Eram boatos mesmo, nada de verdade. Né? Nunca deixamos dúvida para os nossos companheiros, a população de modo geral, que a gente está firme no projeto, que não havia essa possibilidade de nós não sermos vistos de ninguém. Isso não passou pela nossa cabeça e não foi conversado nesse sentido. Agora, eu acho que esses boatos surgiram naquele momento em que Eduardo, quando esteve aqui na viagem passada, ele veio dar uma palestra no ENIC, na área da construção, e nós fomos visitar o Íris, a pedido dele, que é amigo e companheiro, e à época, Íris não tinha retornado seu nome como pré-candidato ao governo do estado. Aí começou as especulações, né, de que vai ser vice, que... lógico, alguém está fomentando isso, né? Da minha parte, não é de forma alguma. Nós já estamos definidos, com convenção já marcada. Então, agora, professor Alberto, Marcelo, esses boatos, e acho que até o último momento ainda vai acontecer, sabe? Até o dia 30? Até vai acontecer, vai ficar... Nós já fizemos a convenção, mas ainda vão ficar. Mas agora... Não existe isso não, gente, né? Mas fazer o quê? Né? Faz parte do jogo. Mas o senhor já apoiou ele no passado, né? Na eleição passada, o senhor apoiou. Já. Eu acho que era momento dele vir nos apoiar, né? Não é parceria de mão dupla? Parceria é boa quando ela é mão dupla, né, Luzenir? Mas eu nunca cobrei isso do Íris, por ter o fato de ter apoiado em 2010 no segundo turno, nunca cobrei isso dele, de forma alguma. Candidato, eu tenho assim, a gente fica no meio político, não só no meio político, mas na vida pessoal também, de que
As nossas convicções é que dão prumo, dão rumo para a nossa vida. São nossas convicções que fazem com que a gente vá na direção daqueles objetivos que nós queremos. E é sobre justamente essa convicção que eu quero saber do senhor. Porque quando eu olho para o cenário político, a gente olha para o cenário político, nesse momento hoje, claro que vai chegar um momento mais sentimental, mais emocional da campanha, mas nesse momento agora é muito racional, é o momento de avaliar números, avaliar cenários, avaliar possibilidades no futuro, com o que se tem na mão hoje, né? E eu fico perguntando para mim, qual a convicção, né, do candidato Vanderlan para essas eleições? Porque quando eu paro para pensar, o senhor é pré-candidato com 15% de aceitação dos votos. E o senhor vai enfrentar dois baluartes, aí, vamos dizer assim, duas figuras em evidência no Estado. Um, inclusive, que está muito mais forte que estava 4 anos atrás, que é o atual governador do Estado. Que ele está bem mais forte hoje do que estava 4 anos atrás. E um outro é o Willis Rezende, que tem um nome, é um ícone dentro do Estado. Então, eu fico perguntando, o senhor partindo de 15% de aceitação, enfrentando a dualidade política que existe dentro do Estado, de duas figuras fortes dentro do Estado, que tem até mesmo mais do que o dobro. Claro que só pode falar as propostas de governo tal, e tudo mais. A minha primeira pergunta, qual que é a convicção que faz que o senhor fala assim, eu vou entrar e vou entrar para ganhar? Porque o senhor está participando de um pleito eleitoral, como o senhor está dizendo, se fosse para não ganhar, o senhor não iria nem colocar o nome à sua disposição, o senhor ia disputar um senador, um cargo de vice, alguma coisa assim. Qual é a convicção mesmo? A convicção, só tem pesquisa, qual na mão, que garante que existe um eleitor ainda indeciso, que quer uma nova postura, só acredita que o eleitorado está pronto para ouvir propostas e se definir para uma candidatura em cima de propostas, certo? Nós temos esse cenário dentro do Brasil, dentro de Goiás, para isso. Qual a convicção mesmo? Professor, em primeiro lugar, as informações que nós temos, as pesquisas que nós temos, para nos orientar, certo? Não é para ficar me enganando a nós mesmos e os companheiros que estão do nosso lado. Não é nada disso que tem sido divulgado. Eu fico pensando na cabeça do eleitor. Justamente. Certo? O eleitor está confuso. Você foi noticiado pesquisa aí, mostrando pesquisas, né, de instituto que trabalha para o governo. Dá o governador lá em cima, certo? Depois vem instituto que trabalha para o PMDB, dá o candidato do PMDB lá em cima. Quando você pega esses números que vai ver a diferença, dá 15, 18 pontos de uma pesquisa para outra, certo? Agora vamos lá, vamos voltar a 2010. Nós começamos uma campanha em cima da hora totalmente desconhecida com 3% dos votos. Há um ano atrás, né, todos os levantamentos que a gente fazia, observando as pesquisas qualitativas, o que a população fala, o que ela quer, certo? A situação do atual governo e tudo mais, se nós chegássemos nas convenções, certo? Com 15%, nós já estaríamos no segundo turno, começando a campanha dessa forma. Começamos com 3% no passado. Hoje eu sou bem mais conhecido do que 2010. E quando você fala, as pessoas falam, mas o governador hoje está com a máquina na mão, tá, mas está com desgaste que eu acho muito difícil tirar. Porque ele está falando, mostrando dois estados aí que não existe, né? Um existe, o outro não existe, que é o da realidade, né? Na realidade que nós vivemos, lá as pessoas nos bairros, na questão da segurança, saúde, entendeu? E o outro é essa que mostra na televisão, quando fala diminuiu 36% a dívida do Estado. Por que não mostra os números, como diminuiu? Certo? Mas não é só na propaganda. O Estado de Goiás, segundo o TCU, é o segundo que mais investiu em segurança. Aí mostrou a incompetência desse governo, porque foi o segundo que mais investiu em segurança e os índices são alarmantes. 73% no aumento de homicídios de 2010 para cá. 2010 terminou com 1.500 homicídios. 2013, final de 2013, terminou com quase 3.000. Presidente. Certo? Então, é isso, é convicção, é que o povo está falando na rua, porque eu estou andando no Estado. Eu estou andando no Estado, professor. Se eu andar o Estado de Goiás hoje todo e olhar a realidade do Estado, para essa realidade que mostram na imprensa, na propaganda do governo, é completamente diferente. Vanderlan, pelo que o senhor está colocando, então o senhor é mais um candidato de oposição. O senhor não quer ser a terceira via, por exemplo? Que é a nova via agora, né? Isso já foi, até a última vez que nós viemos aqui, eu falei, essa questão de terceira via já não me agradava em 2010, né? Uma nova via, sei lá, ou um candidato, né? Hoje eu sou pré-candidato aprovado na convenção já, sim, certo?
candidato a partir da homologação, não é isso? Do registro da candidatura. Então é o candidato. Menos essa questão de terceira via, eu não sei se isso vai influenciar também, não. O eleitor, quando quer mudar, ele não quer saber se é terceira via, segunda via, via de banda, via de cima. O senhor é oposição. O senhor é oposição. Oposição ao cenário político que vem aí durante esses 30 anos no Estado. Lógico, professor, ainda mais desse último governo. Se eu fosse de acordo, se eu tivesse de acordo com a forma que o Estado está sendo administrado, eu ia apoiar ele, não era candidato. Como é que fica situada a gestão de Alcides Rodrigues, que é seu aliado hoje? Como é que fica situado? Ué, ele como governador... Ele não está incluído nesses 30 anos que o senhor é oposição? Mas você pega, Marcelo Heleno, o governador Alcides Rodrigues, a forma que ele entregou o Estado e a forma que ele entregou, a forma que ele recebeu e a forma que ele entregou. Tira isso daí, pega os números. Basta só fazer uma conta. Marcelo, o doutor Alcides recebeu um governo que não tinha condições de buscar R$1 emprestado. O Estado não oferecia essas condições. Quando ele entregou com 6 bilhões. Onde é que você acha que buscou esses recursos a partir de 2011? Foi o atual governo que pôs as contas em ordem? Não foi, porque ele entregou, né, com antecipação de receita, certo? Quantos planos de carga e salário foi feito que o doutor Alcides mandou? Sim, mas eu quero entender. O senhor falou oposição os últimos 30 anos. Eu quero saber onde é que ele situa. O Alcides, então, merece ser apoiado pelo senhor. Marcelo, você perguntou se era oposição aos governos dos últimos 30 dias. Eu falei, não, principalmente desse que está aí. Aí você que excluiu, você fez a pergunta com o doutor Alcides, certo? Com o doutor Alcides. Ai desse governo e ai de nós, se não fosse o doutor Alcides, com um pulso ali e ter colocado o Estado nos trilhos. Presidente, como é que o senhor pretende trabalhar? Vamos lembrar aqui um pouquinho que o senhor foi candidato em 2010, né? Foi surpreendente porque chegou na última hora, aquela história toda, né, que nós já conhecemos da política, fez uma boa atuação, ficou em terceiro lugar, inclusive atrás só desses 2 pré-candidatos hoje, já o partido fala que sim, que é Iris Rezende, o outro que ainda não se definiu, mas que é Marconi Perillo, né? E o que o senhor deve fazer agora, desta vez? Qual deve ser o mote de campanha para ser um pouco diferente, ganhar mais corpo à pré-candidatura do senhor e, possivelmente, daqui a um tempo, a candidatura para fazer algo melhor, né? E chegar, então, aí a posições melhores, inclusive, do que na outra eleição. Luzeni, nós já estamos fazendo há mais de 1 ano. Da outra vez eu não tive como fazer pré-campanha. Quantas vezes eu já vim aqui com vocês nessa pré-campanha? Falar de proposta, tirar as dúvidas de vocês. Se eu não me engano, já é a 3ª vez. Certo? Que eu estou aqui. Então não tive essa oportunidade na vez passada. Foi tudo em cima da hora, conhecido só no município que eu administrei, Senador Candedo, e próximo a Senador Candedo. Se você for olhar o resultado das urnas, próximo a Senador Candedo na região leste, eu ganhei dos 2. Porque lá eles me conheciam, está na divisa. Mas não é o suficiente, né? Sim, mas agora eu sou mais conhecido, estou há 1 ano fazendo pré-campanha. Nós começamos com 3%. Nós começamos com 3%, já falei isso. Hoje, nos números que nós temos, nesse cenário que voltou agora, porque no cenário anterior nós estávamos com 25%, voltou agora, nesse cenário nós estamos com 20%. Certo? É os números que nós temos. Eu respeito todos os institutos de pesquisa. O que não dá para acreditar é um instituto que sai 1 hora que trabalha para o governo, que dá um valor lá em cima para o governador, o outro sai encomendado pelo outro. Vocês nunca viram eu entrar nisso, ficar enganando ninguém, mentindo para ninguém. Mas você acha que 3 meses, né, para a campanha vai ser suficiente? Porque o senhor está há 1 ano na estrada, o senhor subiu para 15%. O senhor acha que é possível agora, neste período, é um curto espaço de tempo? E outra coisa... 15% na sua fala. Você pega a CEPES, a última aí, nós estamos com 19%. Pesquisa CEPES. Então vamos colocar a margem de erro. Tá. Agora, o número que nós temos aí, os 2 estão empatados com 30 e nós com 20. Você vê que tem que começar a campanha... Aliás, nem começou, nós só estamos a 10 pontos de diferença. Isso em fevereiro era 18. Mas então o senhor acredita, de certa forma, ainda nas pesquisas? Mesmo que o senhor ache que... Eu estou falando que eu respeito todos os institutos de pesquisa. Agora nós temos as nossas informações que nos orientam. Agora, a pesquisa no momento é um retrato do momento, gente. Isso aqui, 70 e tantos % está dizendo que não tem candidato ainda. Justamente, a minha colocação está aí. A convicção do senhor, então, na eleição é que o senhor sabe, tem informação que 70% ainda não se decidiu para um candidato. E o senhor vai atrás desses
70%, para aumentar esse índice do senhor. E a minha pergunta é essa: isso vai fazer, de que maneira que o senhor vai fazer isso? Qual que é a proposta do senhor para buscar desses 70%? Candidato da oposição com qual plataforma, com qual posicionamento? É esse que nós queremos. O senhor vai ser o gestor, o vendedor de sonhos, como o senhor pretende convencer esse eleitor? É bom, Vanderlan, a gente olhar porque, assim, a gente como agente político, está aqui no meio político, a gente não gostaria de vivenciar essa história. Mas a gente sabe que é bem assim, tem muito disso, tá? Nós vivemos hoje um oba-oba dentro do Brasil, que é a Copa. E o povo está entrando de cabeça nessa Copa. Oba-oba mesmo, certo? E aí, como o senhor falou aqui, existe aí candidato com oba-oba na praça. Como é que vai enfrentar o oba-oba do povo, principalmente se o Brasil for longe nesse processo aí, e enfrentar e chegar no final, pode até não ganhar, ou se ganhar, seja o que for, enfrentando essa autoestima, vamos dizer melhor assim, com um cara dizendo oba-oba e a população, o cidadão normal, sabendo, tendo informação, isso é assim ou não é assim, aí vem um cara, mostra a obra ali, mostra a obra acolá, tal. Como é que o senhor acha que o senhor vai lidar com esse cenário para fazer uma diferença durante a campanha? Professor, se nós formos observar a forma que está sendo conduzido o Estado ao longo, somente desse atual governo aí, se você for, todas as vezes a eleição foi assim em 2002, foi dessa forma. Se faz obra e se promete tanta coisa no ano eleitoral, só se trabalha para a próxima eleição, certo? O eleitor eu acho que engana quem está achando que o eleitor não está nem aí para a política, né? Está sim, ele está observando. Marina Silva me falou um negócio numa reunião, ela me disse uma frase que me marcou muito, né? Eu fiquei pensando naquilo, não sei se a frase é dela, certo? Está na hora de liderar pelo exemplo. O exemplo eu tenho de onde eu administrei, certo? As pessoas estão olhando o que esse sujeito fez na saúde, na educação, certo? Tem escândalo com o nome dele? Qual o escândalo que tem no nome dele? Entendeu? Para onde ele passou, ele deu exemplo, tem testemunho lá onde ele passou. O povo está observando isso. Eu tive esses dias uma reunião aqui na Unifam, aqui do professor Alcides, com estudantes, professores e muitas pessoas aí políticas da região inteira. Ali tem 550 cadeiras, tinha era 718 pessoas ao todo que tinha ali. A maioria, 60% eram estudantes, certo? Quando eu cheguei para fazer a nossa apresentação do plano de metas, eu fiquei preocupado. Falei, poxa, os estudantes aqui, a maioria tudo jovem, não vai nem prestar atenção, não vai, Luzeni, nem deixar eu falar, certo? E eu fiquei impressionado quando eu comecei a apresentar o plano de metas para o estado de Goiás, o diagnóstico, todos silenciaram. Quando abriu para as perguntas e sugestões, foram os primeiros a dar as sugestões e fazer as perguntas. E olha, se eu não tivesse preparado, como eu estou hoje, conhecendo a realidade do Estado, e já bem à frente com no nosso plano de metas, eu tinha passado muita vergonha, entendeu? Então engana-se, nós saímos aí pelo estado de Goiás, estamos apresentando o plano de metas, apresentamos em umas, começando ali às 8 horas da noite, 11 horas da noite, o povo não queria sair, fazendo perguntas, dando sugestões, e tem sido assim pelo estado todinho. O povo não quer saber de malandragem, de políticos malandros, desses de carteirinha, que começou a vida do nada e hoje estão bilionários. Agora, a boa política, eles querem saber. Querem saber, quer dar suas sugestões, suas opiniões. E olha, eu vou falar uma coisa para você, eu tenho que mostrar. Você nunca vai ver o oba-oba chegando, olha, aqui eu vou resolver tudo as mil maravilhas, aqui vai ser muito fácil, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo em 3 meses, 2 meses. Não, é tudo pé no chão, tudo vendo de acordo com o que está a realidade do Estado. Me fizeram esse dia uma pergunta, Luzinho, numa apresentação, por que o senhor está apresentando aí o diagnóstico do Estado? Falei, porque quando eu for apresentar o nosso plano de metas para vocês, as nossas sugestões para resolver o problema do Estado, na saúde, na educação, geração de emprego e renda e assim por diante, se você não falar como é que está a situação do Estado, vocês não vão acreditar em mim no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, entendeu? Esse é o diferencial. Com pouco estrutura partidária pequena, e não estou trabalhando também para ter muito não, professor. O grande problema do que está aí, olha a presidente Dilma amarrada do jeito que está, estrutura partidária, muitos partidos, tem que dar um ministério para um e ali já não manda mais, a mesma forma está aqui. Eu não quero chegar no estado de Goiás e ser a rainha da Inglaterra, não. Eu quero chegar e usar a caneta que o povo vai me conceder, professor.
para fazer as mudanças que precisam ser feitas. Ah, mas a presidente Dilma, partindo desse exemplo, ela está amarrada ou o partido que está no governo não deu conta de mudar esse perfil, esse comportamento da classe política, Vanderlan? Só um segundinho, o senhor vai responder depois do nosso intervalo, porque nós vamos ter que fazer agora, né, um breakzinho para dar um tempinho para tomar uma água, tomar um cafezinho, né, que o pastor Alberto trouxe aqui pra gente, com a pamonha que mais tarde disse que vai trazer, né? Pessoal de Águas Lindas, me socorre, por favor. Daqui a pouco, então, o pré-candidato Vanderlan Cardoso, do PSB, falando, então, a respeito, né, dessa situação. Inclusive, eu quero saber da tua opinião, e aqui também dos meninos da mesa, né? O que acharam da abertura da Copa? Bom. Eu e o Marcelo me sentimos tão bem, meninos da mesa. Pois é, o que vocês tô incluído acharam? também? Sim, claro, com certeza. Da abertura da Copa do Mundo, né? Aí um desrespeito a Dilma Rousseff, a presidente do nosso país. Você achou isso certo, errado? Então ligue e participe, 3254-1078, o nosso telefone cidadão, eu estou te esperando, viu? Daqui a pouquinho a gente fala mais a respeito dessa situação e também dando a sua opinião aqui. De volta com o Politeia, que é pura política nesta noite, e nós deixamos aí, né, uma pergunta no outro bloco, e eu já vou dizendo aqui de algumas participações, depois a gente volta então com essa questão para que o pré-candidato Vanderlan Cardoso responda. O Luiz Rézio é lá do setor universitário, está perguntando quantos prefeitos apoiam o senhor, depois o senhor já dá aí uma resposta. A Rosana Campos, também de Campinas, está parabenizando, né? Dizendo que estão oferecendo muita força para o senhor em Pires do Rio. O Aquimônio Gomes, também do Jardim Leblon, está perguntando quanto o governo gastou com propaganda. Algumas pessoas aqui oferecendo apoio, também fazendo algumas críticas, né? Querendo saber qual que é a opinião do senhor a respeito também, né, de governo, querendo conhecer um pouco mais sobre o senhor. Então, ficou a pergunta do Marcelo, né? Que eu até estenderia. A presidente Dilma, ela está amarrada, né, nesse sistema partidário ou não quis mudar isso? Um governador, ele fica amarrado na estrutura partidária ou ele não trabalha para mudar essa realidade? Marcelo, o que a gente tem visto é essas composições enormes que se fazem aí para, às vezes, ganhar o governo, como muitos falam, né? Para ganhar o governo, depois de eleito, não pode colocar as pessoas certas nos cargos certos, entendeu? Ou seja, político onde é político e técnico onde é técnico. E quando assume, o sujeito já assume dia 1º de janeiro, já está pensando na reeleição dele 4 anos depois. Aí não pode fazer as mudanças que tem que ser feitas porque vai magoar alguém. E às vezes as mudanças, como é agora, tem algumas coisas que tem que ser, né? O remédio é um pouco amargo. Para colher frutos na frente. Aí muitos ficam aí e depois jogam a culpa, não tem recurso, não é isso, não é aquilo, entendeu? Então essas amarrações políticas muito grandes, eu sou desfavorável, não sou favorável a elas não. As grandes mudanças, você pode pegar até o atual governador aqui, quando ele foi eleito no primeiro mandato, era com poucos partidos. Tanto é que ele é amarrado ao primeiro mandato, ele só fala do primeiro mandato, os programas do primeiro mandato, o segundo e o terceiro. Vanderlan, assim, deixa eu entender um cenário, tá? O Brasil passou por um momento, há um ano atrás, de manifestações, de manifestações no Brasil que assustou muito o meio político. O meio político ficou assim, chamaram os meninos lá para o Palácio Planalto, né, deram um cafezinho para eles. Alguns deputados federais aprovaram algumas coisas que estavam engavetadas há 10, 15 anos, lá em última votação. Poderíamos dizer que existe essa força partidária hoje, ela não representa mais musculatura de voto numa eleição? E essas forças partidárias servem para dar tempo de TV? Seria esse cenário, vocês que não estão assim, poderiam dizer o seguinte: existe uma força a mais que não é a força a mais de quem está linkado ao partido. Porque a gente convive no meio político e fala o seguinte: o cara tem um partido na mão, ele chega diante de um cara e fala assim: olha, eu tenho um partido X na minha mão, certo? Eu quero te apoiar, mas eu quero uma contrapartida desse processo. Já não é bem assim? Ou é o tempo de TV que está valendo, o tempo de televisão que está valendo esse processo? E outra coisa, o senhor falou aí que não gosta dessas armações de grandes apoios. Como é que fica um governo com o Vanderlan sem esses apoios? Vai ficar de muita oposição. Então, são duas perguntas distintas. Não, uma coisa nas eleições, outra coisa depois que passa a eleição. Passou a eleição, não tem essa questão de oposição, não. Se você está com um projeto bom para o Estado
Eu fui eleito no município de Senador Canedo, eu fui eleger um vereador só. Passou as eleições, toda a Câmara estava nos apoiando, porque os projetos eram bons para aquele município. Da mesma forma é o governo do Estado. Se os deputados não tiverem querendo que o Estado vá para frente ou que não aprovem os projetos bons para o Estado, eles vão ter que prestar conta com a sociedade. Entendeu? Agora, as mudanças com essa quantidade de partidos, isso aí não acontece, não. Ainda mais se pegar grupos empresariais aí, econômicos por trás. Aí, além dos partidos, a questão política, ainda vem os grupos empresariais que, quando chega numa campanha, como aconteceu no passado aí, a gente viu as confusão, certo? Está acontecendo até hoje, quando bancam a campanha, depois quer que seja direcionado parte do Estado para eles. Sim, mas essa contrapartida normalmente é exigida no apoio a governos também. Como é que funciona isso com o senhor? Funciona como está funcionando. Quantos partidos nós temos, Marcelo? 3. Estou conversando com o pai. A primeira coisa, quando sento na mesa para conversar, quando eu vejo que o cidadão, certo, que ele chega dizendo, olha, qual o projeto que o senhor tem para o Estado de Goiás? É uma conversa. Agora a maioria chega e diz, caso o senhor seja eleito, nós viemos para cá, quantas secretarias vai ter, quantos cargos vai ter? Não perguntou nada, é só questão financeira. Aí estão vendo o quê? Tempo de televisão. Estão vendo tempo de televisão. E se tempo de televisão, gente, resolvesse o problema, não tinha que ter candidato aí com a presidente Dilma, não. Ela está com 12, estava vendo no jornal hoje, não lembro qual jornal, se é o Popular, 12 minutos. O segundo colocado, parece que é o Aécio, com 4 minutos. Eduardo Campos está com 2 minutos e pouco, se eu não me engano. Ué, então não tem que ter eleição, não? Pois é. Vamos pelo tempo de televisão. Quem tiver o maior tempo de televisão vai ganhar as eleições. Quem tiver a maior estrutura financeira vai ganhar as eleições. Então o senhor acredita que com o desgaste do meio político, esse tempo tão grande de televisão vai ser prejudicial? O povo vai enjoar desse negócio? Não, tem gente aí que precisa de umas 2 horas de televisão, porque eles vão ter que explicar demais. 12 minutos não vai dar. Vai ter que explicar demais. Só pode pôr aí, vai ter que explicar por que os escândalos, onde é que foi o dinheiro, por que tanto aditivo. Está virando escândalo essa quantidade de aditivo no Estado. Então vai ter que justificar, tem que ter aí, nós vamos ter aí uns 3 minutos no tempo de televisão para mostrar propostas para o eleitor. É diferente. Vanderlan, o ano que o senhor passou no PMDB foi um ano perdido, o senhor se arrepende da experiência? Como é que o senhor avalia essa fase da sua trajetória? Ou o senhor passou lá e sabia que ia acontecer com o senhor, poderia acontecer o que aconteceu com o Friboi? Com o Júnior? Professor Alberto, olha, eu fui muito bem recebido dentro do PMDB, andei em 153 municípios, por todos. Ninguém me boicotou. Esse negócio de dizer que o Iris Rezende me boicotou, que não deu espaço para mim. Como é que um cidadão chega num partido como eu cheguei, anda 153 municípios, com deputado estadual, deputado federal, a ala nova, a ala mais velha, a ala de tudo quanto é jeito que tem dentro do partido, andando comigo e dizer que não teve espaço? Eu tive espaço sim, você nunca viu da minha boca eu dizer que o PMDB não me deu espaço. Isso é coisa que colocaram na imprensa. Mas e aí? Certo? Mas por que o senhor saiu de lá então? Eu saí porque lá tem muitos líderes, pessoas que tinham condições, professor Alberto, de ser candidato agora. A disputa lá para mim seria maior. Seria muito maior. Ex-governadores, prefeitos excelentes, tem prefeito dando show. Olha, o prefeito já está aí. Ex-prefeitos que são muito bons, entendeu? Agora, se lá eu achei que eu ia viabilizar mais fácil. Falar assim, ó, foi um erro, foi um engano seu de achar que ia viabilizar mais fácil, aí eu posso dizer para você que foi. Um erro eu tenho para o PMDB? Não. Hoje eu tenho muita gente do PMDB, companheiros por esse estado inteiro, que independente de quem seja o candidato do PMDB, tem simpatia por uma candidatura nossa. Então, olha, de forma alguma, não me arrependo hora nenhuma, só fiz amigos lá dentro. Você pode perguntar a um PMDBista, se tem mágoa, se está chateado comigo, isso ou aquilo. Podem não concordar por eu ter saído. Mas dizer que eu fui desleal com alguém lá dentro, isso ninguém fala, e nem eles foram comigo. Esse negócio de dizer que o Iris Rezende, o ex-governador Iris Rezende me boicotou, isso e aquilo, não. Mas o senhor sabia que não ia ter espaço além do Iris, né? Porque todo mundo está vendo hoje que a verdade é essa no PMDB. Luzeni, não sabia não. Se eu soubesse, eu não tinha ido, Luzeni. O senhor estava definido para mim ser o candidato novamente. Mas o senhor saiu sabendo disso? Não, quando eu vi que lá seria mais difícil de viabilizar a candidatura, porque lá são muitos nomes, bons nomes que tem lá. Se eu for citar aqui, são muitos. Falei, ó, bom, eu tenho que procurar outro rumo.
onde eu tenho a garantia. Eduardo Campos chegou, eu conversei no PSC que me deu essa garantia, aí o Eduardo Campos chegou e me deu a garantia. Ó, aqui você vai viabilizar a sua candidatura. Você viabilizando, você vai ser o candidato. O Júnior tinha saído. Só um pouco de memória, então, se Júnior não tivesse saído do PSB e o PSB não estivesse atrás de um outro nome, muito provavelmente o senhor seria candidato hoje pelo PSC. Olha, existia... Ou pré-candidato? Marcelo, olha, nós tínhamos um projeto chamado, e chama-se até hoje, Nova Via. Eram 3 pré-candidatos na Nova Via. Eu, certo? Ronaldo Caiado e Júnior Friboi. O acordo ali, Marcelo, era quem viabilizasse a sua candidatura, quem viabilizasse, de todos os sentidos. Aí não era só questão financeira, era questão de voto, era uma série de coisas, certo? Quem viabilizasse ia ser o candidato, o outro ia para vice, o outro para o Senado. Esse era o acordo que foi feito. Júnior foi para o PMDB, certo? Eu já estava tudo praticamente acertado com o PSC. Tanto é que, para mim, para o PSB, eu tive que ter uma conversa, eu, pastor Everaldo, que é candidato à presidência pré-candidato à presidência da República, e Eduardo Campos, para que houvesse esse diálogo, para que o PSC ficasse junto no projeto com o PSB. Eu só fui para o PSB depois que houve essa conversa. Essa é a maneira que eu faço política. Deixar... senão, o que adianta eu ir para o PSB e perder um outro partido como o PSB? E esse grupo se perdeu no passado ou ainda tem alguma chance de acordo o senhor, Friboi e Caiado? Lembrando que o DEM declarou apoio ao PSDB, né, em nível nacional. Olha, com relação ao Ronaldo Caiado, que é um grande amigo, né, esse dia mesmo a gente esteve conversando, Ronaldo, com aquela questão marina, ele optou por sair do projeto da Nova Via. Por isso que ficou só eu como pré-candidato. Ele optou por sair. Não tira as razões dele, não, certo? Dele ter saído do projeto. O que a gente está vendo aí, hoje, hora se fala do PMDB, hora do PSDB. Ele, não conversei com ele, isso é um assunto que é ele que tem que falar, para onde ele vai. Então é muito difícil Ronaldo voltar para esse projeto, não por mim, pela questão antiga aí, nacional, com o Ronaldo, com a rede que Cádio Marina Silva e tudo mais que estiveram no passado. Né? Também não entra, não é briga minha, não é? Então é complicado. Mas não é muita questão pessoal num quadro que deveria ser tratado de forma mais profunda, mais partidária, em cima de outras bases, Vanderlan? Marcelo, a meu modo de ver, eu acho também, entendeu? Só que o Ronaldo, quando houve aquela fala da Marina, ele decidiu, já deu entrevista, a gente não conversou, aconteceu daquela forma. A lei é a minha vontade. Se você perguntar para mim, eu gostaria de ter hoje, no meu palanque, Marina Silva, Ronaldo Caiado, mas a forma que ficou complicado. Nós sabemos, pré-candidato, que acontece muito de apoios informais. Na eleição vai acontecer, é um processo normal. Há muita gente que apoia um candidato informalmente. Ele não pode publicamente, mas pode apoiar ele informalmente. O senhor acredita, tirando a polarização PSDB e PMDB hoje aqui, os outros 2 partidos que têm um pré-candidato mais claro nesse cenário hoje, é o senhor, está muito claro, tenho convicção do senhor aí, e o PT, o Omid lá de Anápolis. Desses 2, quem não está muito ligado ao governo, ao PSDB, quem não está muito gostando do PMDB, quem dos 2 pode aglutinar esses apoios agora informais, vamos dizer assim, nessa campanha? Não de formalização, porque a formalização é clara, mas nós sabemos que tem os apoiadores informais. O senhor consegue aglutinar esses apoios mais informais mais do que o PT no Estado? Olha, eu acho que essa questão de vamos ser muito claros. Pegar esses apoios, ter esses apoios, aliás, vai depender mais da gente. Nosso poder de articulação, do pessoal acreditar no projeto, é isso que eles estão procurando. Eles acreditam mais num projeto novo, como o que a gente está propondo, né? Essa nova via, ou quer uma continuidade com o PT. Então, que é aí a presidência da República. Não pode separar a questão aqui da questão nacional. Então, a gente conseguir realmente conquistá-los, né? E isso aí eu vou tentar fazer, pelo menos tentar fazer, né? Agora, vai conseguir? Vai depender muito mais da gente do que dessas próprias pessoas. Vamos às quantos prefeitos? O nosso telespectador perguntou quantos prefeitos estão com o senhor hoje? E o Ronaldo Gomes também, que é do Santa Luzia, está perguntando quantos partidos o senhor conseguiu apoio, né, aglutinar até agora?
Ronaldo, 3 partidos, o o qual eu sou presidente, PSB, PSC e PRP. Nós estamos conversando com mais uns partidos, aí eu espero que até o dia 30 a gente tenha aí pelo menos mais 2 partidos conosco. Quantos prefeitos? Prefeitos, Marcelo Helena, eu vou falar uma coisa para você. Juntando todos, você quer saber de todos os prefeitos? Sim. Todos? Inclusive aqueles que estão traindo, aquela coisa toda que é normal. Mas você quer saber de todos mesmo? Claro, todos? Claro. Nossa. Na verdade, eu acho que ele está querendo saber desses daí. Né? Olha, uns 4 a 5. Só. Você está achando pouco? Você está achando pouco? Eu acho muito. Mas o que, na verdade, nós estamos buscando, Marcelo, às vezes você chega num município, você vê meu partido, o PSB, tem 11 prefeitos. 11 ou 12 prefeitos, se eu não me engano. 11. Sabe quantos foram na convenção? Nenhum. A convenção deixou de ser realizada por causa disso? De forma alguma. Mas o que isso significa para o senhor? Mas significa que eles não estão interessados no projeto, pode ser, porque a maioria do PSB foi montado pelo ex-presidente, é mais ligado a ele, certo? E agora, né, estão decidindo talvez por outro projeto. Se não for na convenção, agora eu estou buscando o quê? Aquelas pessoas chegam no município, às vezes o ex-prefeito, ele está muito mais posicionado do que o prefeito atual, né? Aquele que perdeu a eleição, aquelas lideranças de verdade. O que eu quero ter no meu palanque, Luziane, são pessoas de bem. Eu não quero ter pessoas no meu palanque que tem que ficar justificando aqueles que ficam sempre em cima do muro ou escondendo. Não, eu quero pessoas de posição. Por isso que eu volto àquela pergunta. Hoje só sente assim, eu vou voltar na pergunta que eu fiz, e aí depois a gente não teve a resposta. Essa questão desses apoios de quem não está ligado a partido nenhum, isso hoje é forte no Estado? Depois daquelas manifestações, depois as pessoas parecem que estão, assim, realmente rejeitando. Fala em partido, eu não quero. Eu quero conhecer um projeto, quero conhecer uma ideia, quero conhecer um plano, quero ter um exemplo, olhar para um exemplo da pessoa. Só acho que isso está presente na sociedade, no eleitor, nas pessoas. Isso vai ter muito mais força do que aquele cara que fala assim, eu sou presidente do partido aqui, eu tenho a prefeitura na mão. Isso vai ser, isso não tem assim um peso tão grande como essa vontade, anseio do povo de ver mudança, de se libertar um pouco desse processo? Ou o senhor acha que não? Professor, não adianta falar assim, o prefeito aqui ele é o prefeito na cidade, mas não pode sair na rua. Sair até apanha. Tem prefeito aí que não pode sair. 95% dos prefeitos aí tá muito mal, entendeu? Mas não é a classe política em si? Não, são questões administrativas, estão passando por dificuldade. A concentração de riqueza está no governo federal e o governo do estado ainda não repassa o que é de direito dos prefeitos. Por exemplo, da área da saúde não está passando. Há mais de um ano, a contrapartida do PSF, eles ficam de pires na mão, coitados. Entendeu? Quando o Fernando Henrique Cardoso recebeu, foi eleito presidente, ele recebeu, era 16,5% dos recursos do Estado, da União, ia para os municípios. Quando ele entregou para o Lula, era uns 15%. O Lula, quando passou para o presidente Dilma, já caiu aí com uns 14%. E do rumo que está indo aí, já vai ficar com 0%. Os municípios vão ter que passar mais dinheiro para a União. Então, eles estão tudo com pires na mão, coitados. Como é que o prefeito vai deixar de receber uma prensa, como está aí do governo agora? Ou você nos apoia ou você não vai ter benefício para o seu município? Você está apostando essa vontade, esse ímpeto da população, não se ligar. Esses camaradas que representam partido, eles não têm a força política que tinha anteriormente. Eu quero apostar no que eu apostei em 2004, senador Canedo. Ninguém queria ficar do meu lado. Fui para uma convenção sozinho, eu mais 5 candidatos a vereador, um teve 7 votos, mas eu tive o povo do meu lado. Isso que eu quero ter, as pessoas de bem do meu lado. Eu não quero ficar aí justificando, e chega aí nessas... O povo está observando esses políticos. Está nos observando, você quer saber? O povo está nos observando. Mas não é estranho um município que tenha um prefeito do seu partido, o prefeito não estar te apoiando? Isso vai ser normal? Ninguém vai te cobrar isso, não? Todos eles, inclusive? Olha, quem vai ter que justificar é eles e não eu. Eles vão ter que justificar lá para o eleitor. Mas o eleitor pode entender que o senhor não está aglomerando. Não é isso não, Luziane. O pessoal vai te olhar, mas por quê? Qual que é o problema de ele não estar apoiando? Ele que vai ter que justificar. Agora, se ele souber justificar, é eles que vai ter que dizer, não, o Vanderlan não está, o projeto dele não é bom, eu estou trabalhando aqui porque nós estamos recebendo benefício do Estado e só vem se eu manifestar apoio. Agora, o que tem de prefeitos aí, Luziane,
que vai na hora H mesmo, vai manifestar o apoio dele para nós, você pode ter certeza que são muitos. Agora, se eu chegar aqui para você e falar os nomes deles, amanhã você pode ter certeza que o cacete come. Pois é, olha, vamos aqui colocar algumas manifestações dos nossos telespectadores também e ouvintes, né? A Rádio Aliança 1090 AM também aqui participando conosco, né? Em cadeia. O Vilmar Rodrigues, ele é de Campinas, está parabenizando o programa, está dizendo que está legal e está dizendo que Vanderlan representa novidades, está com o senhor. Obrigado. Pois é, o Vilmar Rodrigues. Obrigado, Vilmar. O Roberto Afonso mandando um abraço para todos nós, inclusive para o senhor. Está dizendo que o programa é, 10, adorei, gostei muito disso. Obrigado, o programa Roberto é Afonso. 10. Um abraço. O Elias Alves também, de Senador Canedo, né, lá na cidade que o senhor administrou, está dizendo que está firme com o senhor nesse propósito. Obrigado, o Josino Elias. Pedro, lá de Iporá, está dizendo que é de Iporá, amigo da família do senhor, tá dizendo que apoia também, né? E o Celso, lá do Jardim Nova Era, está dizendo que quer participar dessa vitória. Muitas manifestações a favor aqui do senhor, né? E uma pergunta do Guilherme Guimarães, que é que eu queria deixar agora para o senhor. Ele é do setor Bueno, ele está dizendo, e o Francisco Geda, né, o deputado, vai ser vice do senhor? Olha, nós tivemos já conversas com o deputado Francisco Geda, é um grande amigo, companheiro, nos ajudou em 2010 e já conversas bem adiantadas com ele. Agora as decisões só virão mesmo no final do mês, né? Agora é um bom nome, será um prazer se a coligação, porque não é só eu que defino sozinho, né? Apesar da gente ter poucos partidos aí conosco, mas ainda espera vir esses outros partidos e que a gente defina isso até o final do mês. Eu, antes de entrar no bloco, queria ver do senhor uma pergunta. Se fala muito, o senhor acabou de falar. Claro que tem vindo muito agente político aqui. Eu às vezes, como um ente político, que participa da política, eu tenho noção de fazer uma diferenciação entre algumas coisas, né? Mas o cidadão comum tem dificuldade, tem dificuldade mesmo. Até encontrei esse dia com alguém num posto e ele falou assim, eu fico perdido de vez em quando. Vocês levam a gente no programa e falam assim, tá tudo uma porcaria. Aí leva o outro que é do governo e fala, tá tudo uma maravilha. E aí os caras trazem informação, trazem dados, né? E vem bem monitorado, né? E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse diagnóstico do Estado pra gente, falasse um pouquinho qual é a leitura que o senhor está fazendo desse Estado de Goiás. Né? Porque no último bloco acho que nós devemos falar um pouquinho das propostas, mas vamos tentar fazer esse bloco um pouquinho sobre esse diagnóstico. Pinta pra gente aí como é que Vanderlan Cardoso está enxergando, ou o grupo do Vanderlan Cardoso, o PSB, está enxergando o Estado de Goiás hoje. Ok. No próximo bloco? Não, nesse agora. Nesse agora? Bom, nós, como eu falei, quando a gente faz as nossas reuniões de trabalho, o primeiro que a gente apresenta é o diagnóstico. E como é que funciona? Como é muitas áreas no Estado para se falar, as pessoas que estão ali, elas escolhem quais áreas que elas querem que falem, né? Se é segurança, por exemplo, nós apresentamos como é que está a situação da segurança no Estado de Goiás, né? Questão de efetivo, o que é recomendado pela ONU, que é 25.600 homens, hoje tem 12 mil homens no Estado, isso na Polícia Militar, trabalhando, aliás, que tem de efetivo mesmo, mais 9.006 trabalhando, né? Onde é que estão esses outros? Está em desvio de função, muitos aí cedido e trabalhando em outros órgãos, certo? O que precisa realmente fazer com relação a essas questões aí de roubo a carro, assalto a residências, o que aumentou no Estado? Eu falei um dado aqui há pouco para vocês, em 2010, que já era alarmante, todos criticavam, porque chegou a 1.500 homicídios. Em 2013, 3 anos depois, quase 3 mil. 2014, se continuar dessa forma, professor, vai ultrapassar os 3 mil. Goiânia, em 9 horas, foi 14 pessoas que morreram. A nossa capital é a 28ª cidade mais violenta, onde mais se mata no mundo, certo? A nossa cidade. Como é que está o serviço de inteligência do nosso Estado? Por que chegou nessas condições? Por que não estão indo atrás dos traficantes? As quadrilhas de roubo a carro, a veículos, por que não estão prendendo? Você pode pegar esses dias atrás, e nós apresentamos isso, um jornal do Estado de Goiás mostrou, colocou um repórter aí para investigar como é que está sendo esses assaltos, esses roubos a veículos, furto e roubo de veículos, são diferentes. Né? Quem é que encomenda, quanto é que custa o carro popular, que é R$200, um carro mais sofisticado é R$500, passo a passo, foi mostrado na reportagem do Popular. Então tudo isso nós mostramos. Em seguida, nós vamos mostrar a solução. O que nós estamos apresentando na área da segurança?
Um dos itens, são quase 70 itens. Qual o item? A Força Estadual de Segurança. Tá, mas... Na área da saúde, nós mostramos, né? Por que eu falo com relação às OS? Quando eu digo, professor Alberto, o problema de saúde e educação não é falta de recursos, dinheiro tem. Nos últimos 8 anos foi desviado da saúde, certo? Quase 2 bilhões de reais somente em 2 itens, que é o restos a pagar e o Bolsa Renda Cidadã, que não era para ser debitado na saúde. Até 2007 foi debitado para a saúde. Então a gente mostra isso. E aqui no livro ninguém não, nós mostramos ano após ano, inclusive até mesmo na gestão Sim, Cid Rodrigues. nós tivemos uma reunião, o último debate que nós tivemos aqui no Politeia foi com o secretário da Fazenda. Ele foi muito claro aqui, quer dizer, 98% da arrecadação do Estado hoje é ligada a custeio, para manter a coisa como está. Ele tem 2% para fazer o investimento. Investimento hoje no Estado é feito através de crédito. Empréstimo mesmo. Não tem condição de fazer outro investimento. Não tem outro fundo, não tem outra maneira. A minha pergunta para o senhor é assim, esse Estado piorou ou melhorou realmente em 4 anos? A nível ou é de, assim mesmo? Ou vem sendo assim e ninguém toma decisão nenhuma? Porque sai governo, entra governo, parece que o discurso é o mesmo. Tem que fazer aperto fiscal, aí deixa no último ano para fazer as coisas que tem que ser feitas. Eu acho que um governo, a primeira coisa que ele tem que passar para o povo é a verdade. Ele não pode mentir. Porque está se contradizendo muito aí. Você viu agora dizendo que baixou 36% da dívida do Estado nesses últimos 3 anos? Vocês viram ou não viram? Viram, não viram? Viram. Mas como é que baixa 36% da dívida se só sobra 2%? Que mentira é essa? Por que não mostra os números, então? Baixou? Cadê os números? Mas quem está dizendo isso é o Tesouro Nacional. Viu? Mas não, o governo do Estado está usando. Sim, mas uma coisa é baixar... Mas não foi a Secretaria de Tesouro Nacional? Não, tem que explicar como é que é isso, ô Marcelo Heleno. 36% é porque a arrecadação aumentou. Como só é 15% que pode ser descontado, entendeu? Então aí ficou 36%. Agora, como é que eles chegam dizendo aqui, olha, 2% é o que sobra, e nós conseguimos baixar na dívida do Estado 36% em 3 anos, 12% ao ano, se 2% que está sobrando... que no custeio está inclusas as parcelas de alguns financiamentos. Não, os 2% é o que resta no orçamento. Olha, esse governo aqui, ele pegou de empréstimos, tá aqui, ó, pegou 4 bilhões 840 milhões de empréstimos nesse período, certo? Ele pagou da dívida somente 4 bilhões. Pagou da dívida 4, pegou 4.800. Porque essa conta não bate, gente. Não tem dinheiro para pagar, baixou 36%. Ele aumentou a dívida em 4 bilhões 840 milhões. Aqui os dados, aqui, ó. O empréstimo aqui, ó. 2011, 1.770, 2012, 1.725, 2013, 1.344, certo? Sendo que no governo anterior, o Estado, e isso aqui só fechou a conta também, isso aí que ele está apresentando, é porque quando passou o dinheiro de empréstimo para a Celg pagou a dívida que devia de ICMS para o governo do Estado, que era 1 bilhão e pouco. Entendeu? Então os números não batem, gente. Tem que falar a verdade. Sabe por que os Estados Unidos está saindo da crise? Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, o senhor Barack Obama, quando surgiu a crise de 2008, ele foi para a televisão e falou assim, o país está quebrado. Foi falar com os americanos. Ele não mentiu. Agora nós precisamos que cada americano, e aqueles que escolheram esse país para morar e criar seus filhos, que ajude o país. Mas, aí as pessoas começaram a comprar letras do Tesouro até em deságio. E o país está, ó. Agora, com essas mentiras aqui, não. Às vezes a pessoa leiga vai acreditar. Mas, presidente, se o senhor fala que está tão ruim o cenário, para que o senhor quer o Estado de Goiás, então? Porque é uma pedreira, então, o senhor vai ter em mãos. Luzeni, eu vou falar uma coisa para você. Bloco, né? Vamos deixar para o bloco? Vai falar, porque ele vai acabar falando de ideias, de propostas, então de plano. Então vamos. E nesse intervalo vai ter as pamonhas ou não? Estamos esperando o pessoal de Águas Lindas. Dona Nico, traz as pamonhas para mim, por favor. Então tá bom. Aqui atendendo aos pedidos, então nós vamos deixar para o próximo bloco essa questão. Né? Se tem tantos problemas no governo, né, no estado de Goiás, por que então Vanderlan quer assumir essa cadeira, né, aqui do nosso gerente maior do governo do estado de Goiás? A gente vai então para o intervalo e volta já, inclusive com a sua participação. Voltamos com o Politeia, que é pura política nesta noite de domingo. Hoje estamos entrevistando o pré-candidato pelo PSB, Vanderlan Cardoso. Eu deixei uma pergunta aqui, né, no outro bloco.
a respeito desses problemas financeiros do estado de Goiás, né? O pré-candidato informa aqui que são muitos os problemas. Eu questiono, então, por que o senhor quer pegar este problema, né? Sentar nessa cadeira que é tão problemática? Luzeni, antes de responder, eu quero cumprimentar o Moza, que chegou, está ali, um grande amigo. Também está aqui o Alaci e a minha esposa Isaura, que está nos acompanhando. Porque eu gosto de desafio. Desafio quanto maior para mim, aí que eu fico mais... Né? Quando eu me candidatei lá, as pessoas falavam para mim, olha, você é louco pegar um município como esse, um município escuro, sujo, ninguém sabe onde é a entrada nem a saída, as escolas caindo, os postos de saúde interditados. Eu falei, aí que eu acho bom. O cartão postal da cidade era um lixão na entrada da cidade. Eu gosto de desafio. Se tivesse bom, aí nem aqui eu estava. Eu estava apoiando esse governo, é o que eu falei no início. O senhor já falou de alguma coisa em termos do seu plano de metas, que o senhor está discutindo com a população. Agora, a gente pode imaginar que, diante desse quadro, desse diagnóstico que o senhor está traçando, antes de começar qualquer coisa, vem um novo ajuste por aí? Como assim? O senhor vai precisar ajustar essa máquina para ter dinheiro, para contratar policial, para gastar mais em saúde e educação, ou não? Gastar bem. Quando você aplica bem, compra bem. Por exemplo, o Estado, está aí segundo o TCU, é o segundo Estado que mais investiu em segurança. Está provado que investiu mal. Né? Quantos veículos tem alugados aí? O secretário de Segurança falou esse tempo atrás, certo? Que o problema não era a falta de viatura. A viatura estava sobrando. O problema era efetivo. Então, alguma coisa está errada. Não está sem gestão, sem planejamento, não tem foco, que não elege as prioridades, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Entendeu? Então, quando você compra bem, olha, esse negócio de falar, olha, saúde, os 12%, não dá para fazer os hospitais regionais, dá para fazer os hospitais regionais, de ter remédio controlado, ter um atendimento de primeira, fazer as cirurgias, colocar cirurgia de catarata, como nós estamos apresentando, e colocando passo a passo como vai fazer. Somente com os 12% é a contrapartida do SUS e do governo federal. A educação é a mesma coisa. A educação, o problema não é mais recursos, não, a gente aplicar bem os recursos. O que o senhor vai fazer para fazer, o que o senhor pretende para fazer esse dinheiro render mais? Eu acabei de falar. Aplicar bem, comprar bem, ser transparente. Quando fala, Vanderlan, você é contra as OS. Não sou contra as OS, não. Tem OS aí que está funcionando. Eu sou contra a forma que estão fazendo. A maneira que fizeram com as OS aí é para passar, para comprar medicamentos sem licitação. Certo? Esses dias atrás, saiu do Globo. Um determinado medicamento aqui foi pago com quase 1.600% a mais do que São Paulo pagou e Rio de Janeiro pagou. E isso nós mostramos nas nossas reuniões de trabalho. Olha, presidente, tem aqui o Leonardo Lozado, que é do bairro Capoava, ele está fazendo uma crítica ao senhor, está dizendo que a forma que o senhor está colocando, né, a vontade de ser governador é um desejo pessoal. E parece que, na opinião dele aqui, que não é a vontade de fazer o bem para o coletivo. Bom, eu respeito a opinião, Leonardo, mas eu sempre trabalhei. Acho que o homem, quando vem para um cargo público, pelo menos eu fui assim, eu vim para fazer a diferença. Porque senão não compensa você, às vezes, até sacrificar, né, família, ser ausente, e empresa e tudo mais, não for para fazer o bem para as pessoas. Né? Eu falei aqui no início também, o que eu tenho é o exemplo que eu deixei na cidade que eu administrei. Pode perguntar, Leonardo, a qualquer cidadão lá, se nós não fomos exemplos, se nós não fizemos bem para aquele povo. Um exemplo, não foi projeto pessoal, não. Um exemplo está aqui do Paulinho Roberto, ele é de Senador Canedo, né, para reforçar o que o senhor está dizendo, está mandando um abraço aqui para todos, inclusive para o senhor. Ele está dizendo que foi a melhor administração que o senador teve e que com certeza o senhor vai ser governador, colocando aqui apoio, né? Obrigado, o Jota Cunha, do setor central, professor Alberto, seu amigo Jota Cunha, mandou um abraço para o senhor. Olha que legal, Cunha, né? Um abraço bem gostoso, Arthur. E para todos da bancada, para a gente não ficar com ciúmes aqui também, viu, Marcelo? O Maione tá também, Maione Padeiro, lá de Aparecida, né, mandando um abraço, parabenizando o programa. E o Antônio Carlos, né, de Campinas, ele está dizendo, olha, Vanderlan, o senhor deixou a obra inacabada na Prefeitura de Senador Canedo. Bom, quero saber qual. Ele não cita falou aqui, não. aí. Na minha administração não ficou. Tem 4 anos que eu saí de Senador Canedo. Não ficou obra inacabada na minha administração, não.
E o José Antônio aqui, do Residencial Bougainville, olha, muitas participações, muito obrigada a todos vocês que estão aí com a gente, né, nesta noite. José Antônio, do Residencial Bougainville, está dizendo, e em caso de segundo turno, já está curioso para o segundo turno aqui, ó, está dizendo que vai ter segundo turno aqui em Goiás. O senhor vai apoiar o Willis ou Marconi? É a pergunta dele, né, o senhor vai apoiar quem? Iris, Marconi ou Gomide, né, de certa forma tem um tom de crítica aqui também, né. Já te excluiu do segundo turno. Como é o nome dele? É o José Antônio, do Residencial Bougainville. José Antônio, olha, eu vim para esse projeto que eu confio, da nossa capacidade, o quanto a gente está preparado. Eu estou trabalhando para ganhar no primeiro turno. Agora, se tiver algum problema e for para o segundo turno, aí nós vamos ver quem vai conosco para o segundo turno. Eu não estou brincando de fazer política, eu não vim brincar de me candidatar a governador do estado de Goiás, não. Nós somos decididos e vamos ganhar essas eleições. Agora, a Maria Aparecida, aqui já entrando nessa questão, na conversa que a gente disse que teria agora no terceiro bloco, né, lá do Jardim das Esmeraldas, ela está perguntando qual que é a proposta de governo que o senhor tem para apresentar, então, à população. Qual área, né? Vamos falar sobre o quê? Saúde? Vamos falar sobre estrutural. Estrutural. Porque hoje, Vanderlan... A estrutura do Estado passa por todas as áreas. Não, mas porque hoje... Uma área, ela complementa a outra. Sim, mas vamos ser assim muito clássico, tá? A nível de estrutura, tá? Nós sabemos que os governos do Estado, as prefeituras estão quebradas, endividadas, as prefeituras estão falidas, vamos dizer assim. As prefeituras estão falidas, o Estado está endividado, certo? Aí vai ter que administrar com competência, com criatividade, tá, e tudo mais. Mas o que se está esperando hoje, muitas vezes, do ente público hoje, é uma boa prestação de serviço. As pessoas querem uma boa polícia, as pessoas querem uma segurança efetiva, as pessoas querem uma saúde real, verdadeira, efetiva, as pessoas querem uma educação boa, elas querem que as coisas aconteçam no Estado. Ninguém está querendo grandes, mega apresentação de projeto. A população está cansada disso, e vem falando, eu vou fazer a ponte de tal a tal lugar, eu vou construir 32 viadutos, eu vou fazer 100 e tantos cimês, eu vou fazer na estrada... As pessoas estão cansadas desse discurso. As pessoas querem o seguinte, qual que é a sua proposta efetiva para dizer, eu vou fazer bem feito o que tem? E aí a pergunta que está, aí quando se fala nisso, se fala em estrutura de governo. Aí a pergunta que está é assim, qual que é a proposta do senhor como candidato com relação à estrutura de governo? Porque se fala assim, investir nas macro-regiões, definir Goiás como 8, 7, macro-regiões, definir movimentos macro-região. Como é que vai ser esse processo? Como é que é a ideia estrutural do governo do senhor? Professor, em primeiro lugar, quando me perguntam o Estado hoje, qual a área que o senhor acha que está mais complicada, que tem para dar o pontapé inicial para uma prioridade. Gestão eficiente. Prioridade. Né? Algumas pessoas chegam e está diferente do que foi em 2010. Em primeiro lugar, falava sobre saúde, segurança era terceiro, quarto lugar. Hoje as pessoas falam em segurança, depois vem saúde, aí depois vem oportunidade de emprego, mobilidade, transporte, muda muito, certo? Mas eu digo para vocês, não adianta eu chegar nas reuniões de trabalho, estar mostrando lá os polos tecnológicos, distrito industrial, nós vamos fazer aqui os hospitais regionais, vamos fazer o banco de leitos, né, esses programas, melhorar, construir mais escolas e isso, aquilo, sem resolver o problema da energia. Para mim, hoje, é o essencial. Sem energia, nós não podemos falar desses projetos, não, gente. Nós não podemos falar dos distritos industriais, polos tecnológicos, geração de emprego e renda, qualificação profissional, arrecadação de impostos, se não resolver. Esse é o problema mais sério que tem, que a maioria já nem fala mais. Já foi aí, parou de falar sobre isso e os problemas estão se alastrando, certo? Estão se alastrando. Agora já entrou também a questão água. A água. A maioria dos municípios aí, você chega em Anápolis, aí foi blackout agora esse... Né, acabou, não teve água esse final de semana. Todas as vezes que eu estou indo lá, o problema é a água, lá essa não é água, entendeu? Então, olha, energia, sem energia não bombeia a água, né? Sem energia não tem escola à noite, não vai funcionar, e até mesmo de dia, né? Então, precisa se resolver a questão energética. Hoje ninguém quer mais ficar com a CELG, né? Olha, o governo federal está aí, cuida agora, o problema é seu, o problema é quem criou foi nós. Nós temos 49% ainda do problema CELG, o problema está no estado de Goiás. Vamos resolver. Tem que resolver. Para mim é o essencial hoje, nós estamos falando. Agora, com relação à segurança, o projeto está definido com o custo, ano após ano, como é que vai ser feito. Um dos itens é a Força Estadual de Segurança. Na área da saúde, é o banco de leitos para resolver o problema
de atender a população mais carente, que está vindo do estado inteiro para a região metropolitana, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, resolver os problemas lá, como é que nós vamos fazer. Tudo isso daí já detalhado e nós estamos apresentando nessas reuniões de trabalho. O senhor já falou, entendeu? Pela segunda vez nessa Força Estadual de Segurança. O que é isso? E o John Kennedy, só para reforçar aqui, né, a participação do nosso telespectador, ele é do Pedro Ludovico, está querendo saber mais detalhes desse plano do senhor na área de segurança aqui no estado de Goiás. Olha, a segurança no nosso estado, ao longo dos anos, ela foi desmanchada. E agora, por último, propositalmente. Se você for olhar, Marcelina, um dos itens que é o serviço de inteligência das polícias. Acabou no nosso estado. Pouquíssimo, era 60 homens, a maioria está em desvio de função. Quando acontece um crime, quando aconteceu aquele daquelas 4 jovens que morreu no Morro do Mendanha, aí a repercussão é nacional, aí 2 dias vão lá e busca, acha quem são os culpados, certo? E a reportagem do Jornal Popular colocou uma repórter investigando a questão do roubo dos veículos, certo? Serviço de inteligência das polícias precisa voltar. Não com 60 homens como era antes, mas com 150 homens é o que nós estamos propondo. Fazer o que muitos estados estão fazendo, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Santa Catarina há 10 anos, o Rio Grande do Sul há 20 anos. O soldado, quando ele prende uma pessoa que ele está andando no comércio, aqui em Aparecida, passa na rua, vê uma pessoa roubando ali, ele prende a pessoa, ele não tem que sair com a delegacia, não, ele já faz o TCO, que é ali um convênio com o judiciário, e o judiciário já designa 4 dias por mês juiz para resolver os problemas. Isso já é coisa muito simples. Hoje se faz serviço 2 vezes, as polícias não estão se comunicando, trazer o Ministério Público para dentro, participação em convênio com o judiciário, fortalecimento da Rotan, não ficar somente metropolitana, levar elas para as regiões, participação mais efetiva do GRAER e assim por diante. Mas olha, quando você fizer um projeto desse, que partir para chamar a população para participar, você pode ter certeza que tudo dá certo. Eu fiz dessa forma lá, segurança não era problema do município, não é do estado. Não, peraí, como é que fica a Força Estadual de Segurança? O que é isso? É um dos itens que nós estamos apresentando, certo? Participação. Rotan, fortalecimento da Rotan, as polícias se comunicando. Esse negócio de dizer que a Polícia Civil com a Polícia Militar já tentaram, não, eu acredito, e nós vamos conseguir. Pois é, mas essa força... Só fala unificação da polícia? São todos trabalhando. Tem, por exemplo, Marcelo, aqui em Goiânia, região metropolitana, está um índice muito alto aí de crimes. A Força Estadual de Segurança, ela tem, enquanto não resolver, pegar como é que são essas quadrilhas, como é que está acontecendo, não sossega. Rouba carro do mesmo jeito. Quem está roubando, quem é o receptador, fazer o trabalho que aquele repórter fez para o Jornal Popular. Seria um grupo de elite dentro das Forças de Segurança? Vai ter gratificação para esse pessoal? Sai, isso tudo com premiações. Mas tudo orçado, tudo dentro do orçamento, nada fantasioso não, gente. Certo? Polícia Comunitária, olha, quantas fazendas, pequenas propriedades estão sendo assaltadas, roubadas, pessoas sendo estupradas nas fazendas. O que está se fazendo com relação a isso? Agora, quando você coloca ali pessoas que... A nossa polícia tem gente capacitada. Estou falando isso para vocês porque nós acabamos com isso lá. E foi com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Aliás, o delegado que nos ajudou lá está aqui em Aparecida, o doutor Lindenor, apaixonado pela profissão dele, só que ficava lá vigiando preso, que não era serviço dele, era da agência prisional. Construímos uma delegacia, passamos para ele, os próprios empresários equipou a delegacia. Você chega lá em Jataí, está lá o prefeito de Jataí. A delegacia brilhante que ele fez lá, equipou, participação da população. E eu acredito em projeto desse jeito. Aí dá certo. E o funcionário público? Porque hoje ele tem sido colocado como um dos grandes culpados por conta da folha aí, né, dos gastos públicos, que é com o pagamento de salários para esse pessoal. Mas ainda estão pedindo em alguns aí encamparam já alguns movimentos, né, para poder obter maiores salários ainda, né? Quer dizer, maiores nada, né? Não são tão grandes assim, mas o fato é que eles querem um reajuste. Melhores salários. E precisam de melhores salários, né? Mas a maioria do que entrou em greve aí das pessoas foi prometido em 2010. A Polícia Civil foi um acordo que foi feito em 2010 durante a campanha que não honrou com eles. Não honrou com eles. O mínimo que o governo devia fazer é database do servidor, não ficar fazendo parcelamentos e isso e aquilo, certo? Direitos adquiridos, como as titularidades. O que é a titularidade? É direito adquirido, vai ter que pagar para os professores. É tratar o funcionário público com respeito. Mas e a folha?
A folha. E você acha que a arrecadação... Pega o quanto que aumentou a arrecadação e vê o percentual de aumento para o servidor. Vê se o problema é o servidor. Porque agora o problema é gestão e compromisso com a coisa pública, é aplicar bem os recursos. Veja quanto que foi de aumento de um ano para o outro na arrecadação. Como é que o problema está no servidor? Não está, não. Falavam isso para mim lá quando eu assumi aqui, não dá para dar titularidade aqui, nem progressão, nem ascensão para os professores, porque não tem recurso, não dá para construir escola porque não tem recurso, não dá para colocar remédio nos postos de saúde porque não tem recurso. De um mês para o outro começou a ter recurso. E quem mais ajudou aquela administração foram os servidores públicos, gente. Servidor público, quando olha que o gestor, quem está lá em cima, está com a caneta na mão, está dando um exemplo e quer ver as coisas acontecer, todos eles ajudam. Você já pensou lá, eu tive 4 mil, Zé. O Estado são 150 mil, 150 mil pessoas caminhando para frente. Você já imaginou como é que vai virar esse Estado? Porque quando a população vê que o governador está caminhando para frente, está com bons projetos, é transparente, os servidores estão indo junto, aí nós vamos ter 6 milhões e poucos mil habitantes no estado de Goiás. Eu quero ver o que dá errado. Não dá, não. Agora precisa vir de cima. O exemplo é de cima. É como Marina Silva falou, é liderar pelo exemplo. E graças a Deus, onde eu passei, eu procurei dar exemplo. A gente está indo para os finalmente do nosso programa e a gente precisa saber dessa questão nacional também, né? O que o senhor pensa a respeito, Eduardo Campos, né, com Marina Silva. O senhor acha que essa pré-campanha agora deles, né, da pré-candidatura, está tomando corpo realmente para poder crescer mais para frente? Acredito sim. Tanto é que nós fomos observar aquela pesquisa Ibope. Eduardo tinha... No primeiro, lá atrás, né, tinha 6%, saiu de 6%, foi para 11%, de 11% foi para 13%. Quando coloca Marina de vice e faz a pergunta para o eleitor, ele vai para 18%, Aécio com 22%, já na margem de erro com Aécio. Então, a parceria, com certeza, está dando certo. Ela não vai dar certo, ela está dando certo. Como vai ser o palanque aqui? Aqui? Aqui em Goiás, isso. Como vocês vão trabalhar? Eles vão estar aqui para apoiá-lo durante a campanha? Nos últimos 20 dias... Eduardo Campos já veio 3 vezes, Marina Silva veio 2 vezes. E na campanha, então, o senhor espera... Já estamos fazendo uma agenda para andar o estado de Goiás. Nós já estamos fazendo essa agenda. Inclusive, ontem eu discuti com os dois ao retorno para Anápolis, eles embarcaram em Anápolis, né? No retorno, já estava discutindo essa agenda. O maior dano que talvez a ditadura militar tenha deixado no país foi a destruição de valores culturais, um emburrecimento de boa parte do país aí, e nós estamos vivendo uma crise de valores. E aí um exemplo que está gerando uma discussão estéril aí nas redes sociais foi o xingamento que a presidente Dilma recebeu na abertura da Copa do Mundo, na minha opinião, totalmente impróprio. Ela merece respeito enquanto cidadã, enquanto maior autoridade desse país. Mas é assim, as pessoas acham normal você xingar o governador, a presidente, o prefeito, em qualquer situação, e está tudo bem. Tem como a gente começar a recuperar esses valores? Tem sim, Marcelo. Tem sim. Eu sou contra isso, Marcelo. Sou contra. O que aconteceu agora com a presidente, eu sou contra. Eu acho que a pessoa tem várias maneiras de se manifestar. Uma delas é o voto. Para que coisa melhor do que o voto? Certo? Até mesmo no carro, eu estou vendo muitos aí com placa. Me permite só abrir um parênteses, que foi um texto que eu publiquei na rede social também, que deu uma certa repercussão aí. A minha preocupação é o seguinte: mesmo as pessoas que têm posição semelhante já vêm agredindo simpatizantes de outros candidatos, e aí não se vê que, se você não se der o respeito, você não vai ter o respeito à sua pessoa. O senhor espera o que nessas eleições? Respeito. Eu acho que posicionamento político você tem que ter. Eu sempre fui respeitado pelos posicionamentos políticos que a gente toma. Eu não tenho nenhum inimigo. Hoje a gente faz crítica em alguns programas do governo, a forma de administrar, mas eu não sou inimigo do governador, em hipótese alguma. Eu não tenho um inimigo, eu não vim para a política para fazer inimigos. Agora, nós temos que nos posicionar. Olha, eu não concordo com isso, a forma que está fazendo, e falo por quê. E agora nós estamos apresentando também, não só o problema, a solução que nós temos, certo, para aquele problema. Agora, essa questão de ficar xingando isso e aquilo, eu sou contra isso. Eu acho que as manifestações legais, por salário, por isso e aquilo, tem que acontecer. A pessoa está insatisfeita, vai manifestar, vai para a rua, vai, cartaz e tudo.
Agora, depredar, quebrar, xingar, ir para o pessoal, eu não concordo com isso, não. Pode ser quem for. Pode ser adversário político, pode ser quem for. Eu não concordo com a forma. Até mesmo, Marcelo, a presidente Dilma Rousseff é a autoridade máxima do país. Se ela é a autoridade máxima do país, certo? Nós temos que respeitá-la, viu? Nós começarmos... o mandato dela termina agora, final de dezembro, dia 31 de dezembro, termina o mandato dela. Quem escolheu ela foi o povo brasileiro. E se você fala assim dela, você está falando da nação também, né? Bom, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Espero que a gente se encontre mais vezes, né, aqui nessa caminhada do Politeia. Boa sorte para o senhor. E agora, né, com o nome já apoiado, né, oficialmente pelo partido, e que tudo dê certo. A gente espera que o senhor venha aqui em outros momentos para a gente discutir política. Olha, eu que agradeço vocês. A gente sempre que vem aqui é muito bem recebido. Na conversa, a gente nem vê o tempo passar. Parece que foi 10 minutos, já está dando 1 hora, né? 1h30. 1h30 de tempo, né? Então, quero agradecer, Luzeni, você, ao Marcelo Heleno, ao professor Alberto e a todos aqueles que ligaram. Foram muitos que ligaram, que fizeram perguntas, né? Alguns elogiando, outros com críticas também. Isso é bom para nós, né? A gente tem que ter esse senso de autocrítica e agradecer. A convenção foi ontem, nós vamos continuar andando todo o estado de Goiás, agora passando na convenção, até o final do mês aí, com certeza vamos estar registrando a nossa candidatura. Agradecer aos companheiros que estão aqui conosco, né, que nos prestigiaram aqui, né, professor Alcides, que é pré-candidato aí a deputado federal aqui da região, bispo Tones, estadual, né, ou seja, a todos que estão conosco aqui, e a vocês, mais uma vez, que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos começando uma semana aí, né? Amanhã já começa uma semana abençoada a todos vocês que estão nos vendo nesse momento. Até outra oportunidade, obrigado. O senhor torce o Brasil ganhar a Copa? Torço, olha. Opa. Que isso. Qual é o seu palpite para terça-feira? Vamos ver se o senhor é bom de palpite. 2-1, que o México é pedreira. Né? Mas para quem? 2-1 para quem? Brasil, é lógico. Brasil, Marcelo. Ai, Marcelo, até semana que vem. Aliás, até semana que vem não, já quero até informar aqui que semana que vem o professor Alberto e o Marcelo Heleno vão ficar aqui tomando conta, né, da casa. Eu vou estar aí descansando um pouquinho, passeando. Precisa vou lá não. no Nordeste, viu? Precisa não. Preciso. Vou até dar uma sentida de como está a situação por lá, viu? O Vanderlan já piscou ali, disse que é para você ir para Pernambuco. Pro Pernambuco. Eu vou botar assim um pouquinho mais pro lado, assim. Obrigada, viu, pelo apoio de vocês, Bom pelo descanso. companheirismo. Bom Fiquem descanso, aí, boa Luzeni. sorte para vocês, Marcelo. Bom descanso. E obrigado pela oportunidade mais uma vez nesse contato com o telespectador da Rede Fonte, para o nosso ouvinte da Rádio Aliança. Professor, obrigada. E, claro, eu vou estar em casa, posso fazer a receita dessa semana. Tá bom. Ô, Luzeni, que bom que a gente teve mais um programa muito bom aqui hoje, com várias participações. Fica feliz. Marcelo, uma boa semana pra curta, nós. Viu? Semana Não, tem 2 feriados na semana, Verdade. Tem terça-feira à tarde e quinta-feira, né? Então vamos lá, mas a gente da imprensa tem que trabalhar 24 horas por dia, né? Um abraço para você, Marcelo, Luzeni, um abraço, tá bom? Descansa, aproveita, curte a família, esse momento que você merece mesmo, tá bom? Bandeira, mais uma vez, um prazer muito grande estar aqui na banca contigo e assim, essa lucidez e essa vontade tua, que você possa, com Deus, né, ser bem sucedido nesse empreendimento teu, tá? Que com Deus a gente vai muito longe mesmo na vida, tá? Prazer revê-lo aqui, tá? Ô, comadre, ô, compadre, obrigada, tá? Por esse dedinho de próxima política, foi tão bom, não foi bom? Que bom, tá joia? E fica o meu recado para você essa semana. Cuidado, a semana é curta e que você possa ter o prazer de comer uma chica doida de carne seca com catupiry, tá bom? Que delícia. Bem gostoso, bem quentinho. É uma delícia, tá? Ali perto do Correio tem uma pamaria que é fantástica para fazer essa chica doida, tá? Nem seu nome, não passo lá, compro direto, tá bom? Um beijão bem gostoso, uma boa semana, que Deus te abençoe e abençoe toda a gente, todos nós. Ainda bem que o senhor falou o local, porque chica doida eu não sei fazer. Só a Ediana mesmo, que é a produtora do programa, dá conta, né? Muito bom. Junto com a Lélia. Bom, muito obrigada a todos vocês. A gente volta então semana que vem com o Politeia, que é pura política. Eu vou estar descansando, mas volto, se Deus quiser, em julho. Enquanto isso, claro que os meninos vão continuar aqui para falar a respeito de política. De novo, os meninos, né? Vão continuar falando sobre política.
Era por isso. Exato. Vou continuar falando aqui a respeito de política, de todas essas movimentações, né, no mundo político aqui no estado de Goiás e no Brasil também. Coisa séria, viu? Então acompanha a gente, porque nós vamos falar com outros pré-candidatos também nessa segunda rodada de entrevista com todos eles. Continue aqui na Fonte, que tem uma programação voltada para você e para sua família. Uma ótima semana e com vitória do Brasil. Até lá.